Quando o público o viu gritando, rindo alto e dando ordens na tela, ninguém sabia que ele estava fazendo isso em um estado de lucidez plena pela primeira vez em 2 décadas. Sid Caesar faleceu em 12 de fevereiro de 2014, em sua casa em Beverly Hills, aos 91 anos, pacificamente após uma vida inteira lutando contra seus demônios interiores. Ele foi sepultado no cemitério memorial Mount Sinai. Sid não deixou uma vasta fortuna, apenas o legado de uma lenda, algo precioso demais para ser medido em dinheiro. Olivia Newton-John, como Sandy Olsen. Olivia Newton-John nasceu em 26 de setembro de 1948 em Cambridge, Inglaterra. Ela tinha 30 anos quando interpretou Sandy Olsen, a doce garota que se transformou em um inesquecível símbolo sexual no filme A Grécia de 1978. Esse papel a transformou em um fenômeno global, mas sua vida, fora das telas, tomou um rumo sombrio e trágico. Seu casamento aparentemente tranquilo, com Matt Lattanzi, desmoronou rapidamente, sob a pressão da fama e as exigências implacáveis do trabalho. Após o divórcio, Olivia depositou suas esperanças em Patrick McDermott, o único homem que a fazia sentir-se protegida até o dia em que ele desapareceu sem deixar rastros no mar, sem corpo, sem despedida. Apenas um vazio devastador que despedaçou Olivia enquanto sua filha Chloe sucumbiu ao vício. O câncer atingiu Olivia em 1992 e reapareceu repetidamente, cada vez mais implacável. Quando a doença metastatizou para os ossos em 2017, ela passou seus últimos anos com dores excruciantes dependendo de óleo, de cannabis apenas para conseguir dormir algumas horas por noite. Mesmo em meio à agonia, ela continuou cantando, sorrindo e sendo um apoio para sua filha Olivia. Newton-John faleceu em 8 de agosto de 2022 aos 73 anos em seu rancho no Vale de Santa Inês. Estima-se que seu patrimônio líquido seja de 60 milhões de dólares, grande parte dos quais destinados à sua própria fundação de pesquisa sobre o câncer. O Centro de Pesquisa e Assistência Médica do Câncer. Olivia Newton-John. John Travolta, como Danny Zuko. John Travolta nasceu em 18 de fevereiro de 1954 em Englewood, Nova Jersey. Aos 24 anos, tornou-se Danny Zuko, o jovem rebelde e charmoso que conquistou as telas com seu papel no filme grego de 1978, Greasered Lightning. Mas por trás daqueles passos de dança lendários, havia uma vida repleta de perdas que ninguém deveria ter que suportar. O primeiro amor de Travolta. A atriz Diana Hyland morreu em seus braços vítima de câncer, uma cicatriz emocional que jamais se curaria. Seu casamento posterior com Kelly Preston trouxe alegria, mas também uma dor incessante. O filho deles, Jet, que sofria de autismo severo, morreu aos 16 anos após uma convulsão violenta. Essa perda os devastou, obrigando-os a buscar terapia de casal enquanto a mídia simultaneamente perseguia Travolta com acusações e escândalos, isolando-o ainda mais. Cada tragédia apenas aprofundava seu distanciamento. E quando Kelly Preston morreu de câncer de mama em 2020, Travolta, mais uma vez, esteve ao lado da mulher que amava, revivendo o pesadelo de 1977. Só que desta vez, ele precisava ser forte por seus 2 filhos sobreviventes. Ele continuou atuando, buscando papéis, desde a glória de Os Embalos de Sábado à Noite, até seu impressionante retorno em Pulp Fiction. Em 2025, aos 71 anos, John Travolta vive uma vida tranquila na Flórida, criando seus filhos e ocasionalmente se dedicando a pequenos projetos para não se sentir vazio. Seu jato particular, suas extensas propriedades imobiliárias e décadas de trabalho árduo lhe renderam um patrimônio líquido estimado em cerca de 250 milhões de dólares. Stockard Channing Chung-Vai Betty Rizzo. Stockard Channing nasceu em 13 de fevereiro de 1944 em Manhattan, Nova York.
Ela tinha 33 anos, quando assumiu o papel de Betty Rizzo, a líder perspicaz e corajosa das Pink Ladies, cujas cicatrizes emocionais refletiam sua força no filme Grécia de 1978. A dureza de Rizzo nas telas era apenas uma máscara que escondia a turbulenta realidade da vida privada de Stockard. Ela passou por 4 casamentos, todos terminando em divórcio, incluindo um que durou apenas 3 dias. Não teve filhos nem família para a qual voltar. Mesmo com sua carreira no teatro e na televisão em ascensão, ela admitiu sofrer de depressão. Sévera atormentada por anos pelo envelhecimento e pelo tratamento cruel dispensado às mulheres em Hollywood. Apesar disso, ela continuou a entregar performances clássicas de 6 graus de separação a The West Wing. Após completar 50 anos, Stockard viveu em um estado de força e cansaço. Seu relacionamento de longa data com seu parceiro Daniel Gillam, que durou mais de 2 décadas, terminou quando ele faleceu em 2014, deixando-a sozinha novamente. Annette Charles faleceu em Los Angeles no dia 3 de agosto de 2011 aos 63 anos, apenas um ano após a morte de seu colega, de elenco em Grease, Jeff Conaway. Os médicos disseram que o câncer vinha consumindo seu corpo silenciosamente, mas pessoas próximas a ela afirmaram que ela já vinha se sentindo cansada há algum tempo. Ela morreu em paz, deixando uma fortuna estimada em apenas $500 mil, uma quantia irrisória para alguém que um dia incendiou as pistas de dança. Michael Tucci, como Sonny. Michael Tucci nasceu em 15 de abril de 1946 na cidade de Nova York. Ele estrelou o filme Grease de 1978 aos 32 anos como Sonny, um Thunderbird falante que está sempre fazendo piadas, mas esconde mais segredos do que o público imagina. Por trás de sua arrogância, esconde-se uma vida repleta de perdas. Seu irmão morreu de câncer, deixando um vazio que Michael nunca preencheu. Um divórcio doloroso o mergulhou em um longo período de sentimento de não pertencimento. Depois de Grease, Michael continuou atuando, mas sempre em papéis pequenos. Do filme Diagnosis Murder a pequenos papéis em inúmeras séries de televisão, ele passou décadas trabalhando nos bastidores tentando se reencontrar, lecionando teatro em uma escola de ensino médio. Em certo momento, abandonou completamente a carreira de ator, estagiando em um escritório de advocacia, chegando a se tornar promotor assistente, mas depois admitiu ser sensível demais para uma profissão tão fria. Abandonou o terno preto e retornou aos palcos considerando o seu último refúgio. Em 2025, aos 79 anos, Michael Tucci estará vivendo uma vida mais estável e tranquila, ganhando a vida como professor e, ocasionalmente, aceitando pequenos papéis na televisão. Ele não busca mais os holofotes. Tudo o que ele quer agora é paz após anos de turbulência emocional. Seu patrimônio líquido gira em torno de $5 milhões, não uma fortuna enorme em Hollywood, mas o suficiente para que ele viva confortavelmente e guarde com carinho as lembranças de Sonny, Sid Caesar, como o treinador. Calhoun. Sid Caesar nasceu em 8 de setembro de 1963. 1922 em Yonkers, Nova York. Ele estrelou o filme Grécia de 1978 aos 55 anos, como o treinador Calhoun, um professor de educação física rigoroso, mas incrivelmente engraçado e explosivo, um pequeno papel interpretado por uma das maiores lendas da comédia americana. Poucos poderiam imaginar que por trás daquela aparência forte se escondiam as 2 décadas mais sombrias de sua vida. Sid passou anos afundando no álcool e em fortes sedativos, a ponto de ficar repetidamente parado junto à janela, contemplando o suicídio apenas para escapar do tormento em sua mente. A imensa fama de Your Show of Shows, que lhe rendeu o apelido de O Charlie Chaplin da televisão, também veio acompanhada de uma pressão tremenda que quase o destruiu. Isso afetou seu casamento, aterrorizou seus filhos e transformou sua casa em um campo de batalha,
sempre que ele perdia o controle. Seu vício de 20 anos o privou de oportunidades valiosas, amizades duradouras e o que deveriam ter sido seus melhores anos. Mas o que Hollywood jamais esquecerá é 1978, o ano em que ele apareceu no set de Grease, porque Sid Caesar finalmente havia vencido seu vício. Em 2025, aos 81 anos. Stockard Channing vive principalmente em Londres, aparecendo ocasionalmente em peças, selecionadas continuando a atuar como a única coisa que a impede de desaparecer. Seu patrimônio líquido estimado gira em torno de 15 milhões de dólares, o suficiente para viver confortavelmente, mas nunca o bastante para preencher o vazio que anos de sofrimento deixaram em sua vida. Eve Arden, como diretora McGee. Eve Arden nasceu em 30 de abril de 1908 em Mill Valley, Califórnia. Ela tinha 70 anos quando interpretou a diretora McGee, a diretora rigorosa, porém encantadora no filme Grease de 1977. 8. Para o público mais jovem foi um papel memorável, mas para aqueles que conheciam Arden das décadas de 1940 e 1965, 1950, foi apenas o capítulo final de uma carreira de 6 décadas envolta em profunda tristeza pessoal. Seu primeiro casamento terminou em sofrimento, mas ela finalmente encontrou a verdadeira paz com o ator Brooks West, seu parceiro, uma fonte de conforto e apoio inabalável que a ajudou a navegar pelas dificuldades de Hollywood. Mas a felicidade deles durou pouco. West morreu repentinamente de uma hemorragia cerebral, deixando Arden sozinha na casa vazia. Após a morte dele, ela entrou em um estado de exaustão mental, sofrendo de insônia, perda de apetite e gradualmente perdendo a vontade de voltar a atuar. O câncer de cólon chegou como uma sentença silenciosa, submeteu-a a dores persistentes, drenou sua energia e tornou impossível ficar em pé por mais de alguns minutos. O câncer se espalhou rapidamente, causando insuficiência cardíaca e privando seu corpo da capacidade de combater doenças. Eve Arden faleceu em 12 de novembro de 1990, aos 82 anos, vítima de insuficiência cardíaca e complicações decorrentes de um câncer de cólon terminal. Ela foi sepultada no cemitério Memorial Park de Westwood Village. Na época de sua morte, seu patrimônio líquido era de apenas alguns milhões de dólares. Uma quantia modesta se comparada à sua brilhante carreira, mas que serve como um lembrete de que ela nunca viveu pelo dinheiro, mas sim pela atenção que a cercava. Dead Khan, como Frenchie. Dead Khan nasceu em 13 de julho de 1951, em Nova York. Ela se mudou para a Grécia em 1978, aos 26 anos, e se tornou Frenchie, a doce e sonhadora garota de cabelos rosa que frequentava uma escola de beleza e trouxe uma rara inocência ao filme. Mas a vida de Dead, depois de deixar os holofotes, nem sempre foi um mar de rosas. Seu primeiro casamento terminou de forma discreta, deixando-a com um sentimento de fracasso e profunda insegurança em relação ao próprio futuro. Quando se casou com o compositor David Shire, acreditou ter finalmente encontrado estabilidade duradoura. Mas a vida deu uma guinada dolorosa quando seu filho Daniel foi diagnosticado com autismo severo. Durante anos, Dead viajou constantemente entre sets de filmagem, hospitais e centros de terapia. Mais tarde, ela admitiu que frequentemente desabava, em lágrimas no camarim, sem saber se era forte o suficiente para ser mãe e atriz ao mesmo tempo. O medo pelo filho levou Dead a limitar sua carreira, recusando grandes projetos para poder estar ao lado de Daniel. Apesar disso, a pressão a impulsionou a trabalhar ainda mais nos papéis que assumiu e nas atividades beneficentes que apoiou. Dead tornou-se uma das mais proeminentes defensoras da conscientização sobre o autismo. Em 2025, aos 74 anos, Dead Khan continua seu trabalho filantrópico, ocasionalmente aceitando pequenos papéis como atriz e vivendo em paz com o marido.
Joan Blondell faleceu em 25 de dezembro de 1979, aos 73 anos, na véspera de Natal, nos braços de seus filhos após sua saúde debilitada pela leucemia. Ela foi cremada e sepultada no cemitério Forest Lawn Memorial Park, em Glendale. Na época de sua morte, deixou apenas cerca de $2 milhões, uma quantia pequena se comparada à sua brilhante carreira. Barry Pearl, como Doody. Barry Pearl nasceu em 29 de março de 1950 em Lancaster, Pensilvânia. Ele entrou para o elenco do musical Grease em 1978, aos 28 anos, e interpretou Doody, o atrapalhado e ingênuo T-Bird, que cativou o público com suas transformações mágicas. Aquele papel, embora curto e pequeno, foi o momento mais brilhante da carreira cinematográfica de Barry. Sua vida não foi marcada pelos fracassos desastrosos de muitos de seus colegas de elenco, mas sim por uma solidão tranquila, a solidão de alguém que passou décadas vivendo fora dos holofotes de Hollywood. Depois de Grease, ele nunca mais se tornou uma estrela, nunca mais foi perseguido por paparazzi. Ele continuou trabalhando no teatro, ensinando atuação e aceitando pequenos papéis na televisão. No entanto, Barry nunca desistiu. Ele perseverou no teatro, ensinando atuação para a comunidade de pessoas com deficiência e em pequenas turnês, para se lembrar de que ainda tinha valor. Estima-se que seu patrimônio líquido seja de cerca de $7 milhões, o suficiente para que ela viva confortavelmente e passe o resto da vida com sua família e filhos, compartilhando a jornada com seu filho. Joan Blondell. Como Vi. Joan Blondell nasceu em 30 de agosto de 1906 na cidade de Nova York. Ela tinha 71 anos quando interpretou Vi, a garçonete idosa do restaurante Frosty Palace, na Grécia, em 1978. Na tela, sob a penumbra do restaurante, ela aparecia apenas brevemente, mas seus olhos, cheios de saudade e solidão, refletiam perfeitamente uma vida repleta de sofrimento. Todos os 3 casamentos de Joan terminaram em divórcio. Seu segundo marido, Dick Powell, o homem que ela mais amava, a deixou por Shirley Temple, uma ferida que a assombrou por anos. Quando finalmente encontrou esperança com Mike Todd, ela se viu presa em um ciclo de violência, discussões e extravagância que a exauriu mental e financeiramente. Ela acreditava que seu sofrimento havia terminado após o divórcio, mas anos depois soube que Todd havia morrido em um acidente de avião, deixando Joan como uma mulher atormentada pela dor e pelo abandono. Em seus últimos anos, Joan continuou atuando, ainda sorrindo, ainda aplicando maquiagem meticulosamente diante das câmeras, mas escondido sob a maquiagem havia um corpo devastado por uma leucemia terminal. Ela tentou concluir Grease e Champ como uma última missão pessoal para provar que ainda podia se manter forte. Em 2025, aos 75 anos, Barry Pearl vive tranquilamente com sua atual esposa, continuando a lecionar e a participar de atividades artísticas na comunidade. Ele não é rico, mas com um patrimônio líquido estimado em cerca de $3 milhões, vive confortavelmente e satisfeito. Annette Charles, como Chacha Di Gregorio. Annette Charles nasceu em 5 de março de 1948 em Los Angeles. Aos 30 anos, ela conseguiu um papel no filme Grease de 1978 como Chacha Di Gregorio, a dançarina impetuosa que rouba Danny da pista de dança, criando um dos momentos mais ousados e inesquecíveis do filme. Mas por trás das luzes da pista de dança havia uma vida que o público nunca viu. Annette apareceu em apenas alguns papéis menores, esporádicos, antes de desaparecer de Hollywood, quando percebeu que os holofotes não eram para ela. Enquanto suas colegas corriam atrás da fama passageira, ela discretamente voltou para a escola, concluiu sua graduação e escolheu se tornar professora. O sofrimento de Annette começou ainda durante as filmagens de Grease. Na cena da Thunder Road, ela suportou a dor de uma gravidez ectópica. Graças à sua força de vontade inabalável, ela se manteve firme. Completou a cena
e foi levada às pressas para o hospital para uma cirurgia de emergência. A vida depois disso não foi fácil para ela. Um casamento medíocre, uma carreira estagnada e saúde debilitada, mesmo sem nunca ter fumado.